Nós precisamos gravar e gravar é preciso, certo, rapazes? O canal Quinto Elemento do meu parceiro e irmão Lusca, conhece o Lusca? O Honorato fez um vídeo aqui interessante, a temática é um assunto que a gente quase não comentou essa semana, a questão do Yasuke em Assassin's Creed Shadows. Ai, vamos lá. Muito bem, então o nome do vídeo já me deixa realmente interessado, né? É empolgante. E o nome do vídeo é O Verdadeiro Preconceito é Woke. Olha aqui, né? Que take interessante. Yasuke em Assassin's Creed Shadows. A Ei Nerd versus Nerdolas? Talvez, vejamos. Agora a máscara caiu. Depois de anunciar um jogo com protagonista samurai negro LGTB 4K, a Ubisoft... Isso é uma possibilidade, não é uma confirmação, certo? Existe essa... Eu tô torcendo tanto pra isso ser verdade, velho. Nossa, que gostoso. Ai, mas ele é uma figura histórica. É, então bota a katana na bunaga dele. Calma, calma. Ubisoft, que já não estava muito bem, tomou uma porrada no valor de mercado. O japonês... Isso aí eu não sabia, tá vendo? Aparentemente a Ubisoft tomou uma porrada no valor de mercado dela. Eu ouvi dizer que o Assassin's Creed Shadows está liderando as tabelas de pré-venda no Japão. Então, assim, é algo a se pensar. Talvez a gente não esteja tendo uma visão tão clara do que o público japonês no geral tá achando desse jogo, tá? Eu sei que temos muitos, inúmeros, infinitos tweets e informações e reclamações, tem muita gente revoltada e reclamando, mas me parece que boa parte do público tá aceitando o jogo também. É o que eu disse para vocês anteriormente. Assassin's Creed é uma franquia muito forte e é uma franquia que tem carregado a Ubisoft aí durante algum tempo já. Ah, Giga, mas talvez esteja vendendo bem, porque essa semana não teve nenhum outro anúncio de pré-venda relevante. Existe essa possibilidade, sim. Mas isso, um fato não elimina o outro, certo? Se ele tá vendendo bem, então tem mais coisa aí que a gente precisa considerar. Faz sentido isso, não? Seguiu. Que não sentiram que a sua cultura estava sendo representada de maneira apropriada, repudiaram a política de representatividade da gigante europeia. Que é justamente a crítica dos nerdolas, o repúdio à representatividade forçada, fora de sintonia com o que deveria ser feito. Bombardearam o vídeo de anúncio com dislikes, mas a mídia Bombardeado, você viu a quantidade de dislikes ali. ocidental, a mesma mídia que reclamou da presença de um samurai branco em outro jogo chamado Nioh, achou isso tudo ótimo. Tá vendo? Ó, observação que a gente já fez algumas vezes no decorrer da semana e que é perspicaz. A mídia woke reclamou do samurai loiro em Nioh e ficou muito feliz com o samurai negro em Assassin's Creed. Por quê? Por que é que a mídia woke fez essa diferenciação no tratamento? Se ela celebra a diversidade, na cabeça, você sabe a resposta, mas na cabeça de uma pessoa um pouco mais ponderada, toda a diversidade deveria ser no mínimo interessante. Só que na cabeça da mídia woke, não. Algumas diversidades, existe uma escala. Eles escalam da seguinte forma: certos grupos podem certas coisas, outros não. Então eles gostam de algumas diversidades. Existem grupos que precisam de representatividade, outros não. É o ponto deles. Eu concordo, você sabe que não. Curiosamente, o Peter, do Ei Nerd, que é conhecido como um apoiador dos nerdolas... Inclusive, os dois rapazes têm um corte de cabelinho muito parecido, hein? Eu tô viajando, chat? Achei o design de cabeça de ambos memorável, hein? Olha... Não sei, e assim, você parando, agora me deu aqui um insight, hein? O Peter Jordan teria idade para ser pai dele. Talvez um filho perdido, eu não quero nem pensar nisso, porque achei que os dois, olha, nunca tinha alinhado para ver, né, no mesmo frame, duas cabeçotas tão semelhantes. Agora... Peter Jordan poderia ser o pai de muita gente também, né, chat? Vamos devagar. Woke e anti-lacração achou que estava tudo bem. Não viu problema algum no samurai negro.
E os gamers anti-woke, que não se incomodaram nem um pouco com o samurai branco fictício do Nioh, se incomodaram com o protagonismo de Yasuke, que no Japão foi uma personalidade que realmente existiu. E agora? Será que a mídia woke e os nerdolas anti-woke são igualmente hipócritas? Isso é uma pergunta muito importante e a gente precisa se fazer. Eu acredito que não, mas é impossível negar que um percentual minúsculo sim. É óbvio que a gente tem muito nerdola, muito não, percentual minúsculo, tá? É que hoje somos muitos, né? Então, um percentual minúsculo de um contingente grande são muitas pessoas. A gente tem uma galera hipócrita entre nós. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. A gente tem o nerdola, tem bastante nerdola que vê lacração em tudo. E essa é uma armadilha muito voraz. Por quê? Como é que a cultura woke perdeu o prestígio e tá perdendo o poder? Simplesmente porque, de repente, todo mundo era fascista, todo mundo era homofóbico, todo mundo era racis e todo mundo era as palavrinhas que eles usavam para matar as discussões. Quando todo mundo é fascista, ninguém mais é. Você usa o termo a exaustão e ele perde completamente o significado. Então, se tudo é fascismo, nada é fascismo. O mesmo serve para nós, e é por isso que a gente tem que ponderar. Se tudo é lacração, nada é lacração. Esse é um ponto-chave, esse é um ponto muito importante. Eu ainda vou fazer vídeos mais elaborados com relação a isso, justamente para a gente se policiar. Aguardem esses conteúdos, tá? Mas no caso do Yasuke eu não vejo dessa forma, tá bom? Eu acho que a lacrada do Yasuke é um negócio tão óbvio. Nossa senhora, eu não vejo como lacração. Agora tem outros casos, vou tentar pensar em alguma coisa enquanto o vídeo passa. Mas tem outros casos que eu acho que a gente exagerou. Já pensei. X-Men 97. Tinha muita gente reclamando de certas coisas ali que, na minha visão, não passam nem perto de lacração. Tem lacrada? Lógico que tem. Tamo junto, Bodemail. Mas tinha um percentual do nosso público pedindo pra bater no desenho, cara. Que a gente não podia elogiar o desenho porque é da Disney. E é da Disney é lacrate. Tudo que vem da Disney é lacrate. Não é assim que funciona. Se você generalizar, você se torna inevitavelmente burro. Ah, mas às vezes a generalização é importante para não ficar tendo que explicar cada pormenor. Às vezes. Normalmente é melhor detalhar. Porque se você generaliza sempre, 100% das vezes, você cai na armadilha da palavrinha que tá ali no canto inferior direito. Você acaba se tornando hipócrita, tá? Desculpa de interromper tudo que o menino tá falando para falar esse monte de coisa, seguimos. Eu acho que não. E, na verdade, acho que essa briga toda não tem nada a ver com precisão histórica, nem com a cor de pele de ninguém, nem com política e nem com o próprio Yasuke em si. Mas sim com mentira, desonestidade, polarização e cansaço. E talvez até... E ele tá certo, tá? Ele tá certo. Principalmente o cansaço. Até mesmo com um pouco de preconceito, vindo da própria militância woke. Olha lá. O preconceito woke. Isso, precisamos falar sobre o preconceito woke. Porque sim, todo mundo que discorda deles é imediatamente ista. Qualquer ista. E isso é um preconceito fortíssimo e criminoso, inclusive. Acontece que antes do episódio do Yasuke, o gamer médio já estava de saco cheio. Isso porque o mercado passou os últimos anos dando espaço para empresas de consultoria como a Sweet Baby Inc., que ajuda a implementar a pauta woke em games diversos por meio de métodos, no mínimo, questionáveis. Rapaziada, Sweet Baby Inc. é um gerador de lacração. É simplesmente isso. Ela, assim como outras consultorias, vivem de inserir lacrate nos jogos. Esse papo de inserir diversidade, quando acontece de forma natural, é inserido pelo próprio autor do texto. É o próprio roteirista que faz a história do jeito que ele acha que deveria ser. Quando você tem um roteiro original pronto, ok? Um fragmento que seja, não precisa ser o produto completo. E você tira este roteiro da mão do seu autor e bota na mão de uma consultoria para ela inserir diversidade, isso já é lacração.
Você já fugiu do ponto original do roteiro, que era contar aquela história que já tá lá escrita. Se você vai pegar esse roteiro e vai começar a mudar tudo para inserir de forma artificial diversidade, bem entre aspas, você já tá lacrando, cara. Passou na mão dessas empresas é lacração. Não tem como você fugir do óbvio. O ponto de botar um roteiro na mão deles é lacrar. Não tem outro ponto. Eles não vão aprimorar o texto. Eles não vão deixar o texto mais rico. Eles vão lacrar. Tudo bem se você gosta, tudo bem se você admite, se você admira. É contigo. Que bacana, espero que você se divirta. Eu vou jogar Assassin's Creed Shadows. E se for um jogo maravilhoso, eu vou elogiar pra caramba. Mas você precisa saber aonde você tá pondo a mão. É só isso, cara. É só isso. Sacou? Interessante, né? Vejamos o Lusca. Como a chantagem é a ameaça? If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff Olha, escuta o que essa mulher tá falando. Presta atenção. Fundadora da Sweet Baby Inc. é ela, não é? up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Aterrorize-os. Você entendeu? Pegue os desenvolvedores que não estão afim de permitir a inserção da tua lacrate e aterrorize-os. Ameace-os. Diga pra eles que se a lacrate não for inserida, nós vamos pra rede social e vamos fazer um inferno. Isso é uma arma. Sweet Baby Inc. é uma ferramenta da guerra cultural. With the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. E a própria A Ubisoft? possibilidade são os cancelamentos, são o terrorzinho virtual, né, digital e tal. Desenvolvedora de Assassin's Creed Shadows, tem um histórico bem suspeito, pra dizer o mínimo. Em um dos jogos anteriores da franquia, o Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, Ó, vai falar do meu Odyssey que eu gosto tanto, eu vou ficar ferido. Já senti que eu vou ficar ferido. Eu não vou sair bem desse vídeo, vamos lá. rolou uma coisa que é, no mínimo, curiosa. Nesse game, que se Ó, passa... eu não sei o que ele vai falar, eu não assisti esse vídeo ainda, tá? Na minha opinião, a Cassandra é muito mais bem escrita do que o outro cara. Eu nem lembro o nome do outro cara. Mas o jogo tem dois protagonistas, um homem e uma mulher. A Cassandra ela é o personagem principal, ela é a protagonista. E ela é ótima. Eu adorei jogar com a Cassandra, tá? Agora, por que ela foi tão bem escrita, né? Criada, desenvolvida, e o outro cara, not so much. Por quê? passa na Grécia Antiga, existe a reprodução de um vaso real que existia de fato na Grécia Antiga e que está exposto hoje em dia num museu britânico aí. No vaso original, Nós estamos falando de um vaso, vamos lá. você tem uma retratação de duas meninas tendo uma aula de dança. Na versão que tá no jogo, você tem um menino e uma menina. quem jogar o jogo de maneira desavisada provavelmente vai passar batido por esse vaso. Mal vai desconfiar da alteração, para ser bem sincero. E na pior das hipóteses, se perceber, pode acabar tendo ali o seu imaginário histórico, por assim dizer, infectado por essa pequena imprecisão histórica. Cara, eu nunca teria percebido isso, mas tá interessante o papo, vamos ver. Se existe alteração, existe motivação. Vamos ver. Agora, os mais curiosos que, para além de jogar o jogo principal, decidirem entrar no modo Discovery, que é como se fosse um simulador de tour histórico pela Grécia, que é dedicado a explicar os detalhes históricos do contexto em que o jogo se passa, vai se deparar com esse texto aqui, que diz que os desenvolvedores do jogo decidiram conscientemente priorizar o gameplay inclusivo contra o sexismo histórico. Veja que não é precisão histórica, e sim sexismo. Veja também que nada disso se trata de contar uma história melhor. Ou de... Então, eles propositalmente tentaram reescrever a história, ainda que numa peça de ficção. Já é um absurdo, mas vamos lá. melhorar a jogabilidade. Trata-se apenas da inclusão. Isso aí é a reparação histórica. São conceitos absurdos que levam aos maiores delírios, né? Veja, assim fica óbvio que, para esses desenvolvedores, importa mais mudar o imaginário dos seus jogadores segundo os seus ideais de inclusividade do que, em um jogo que vende a ideia de se basear em um contexto histórico real, entregar um cenário que seja historicamente preciso. Sim. Não é não? E É exatamente isso, ele tem toda a razão.
E antes de partirmos ao próximo tópico, porque sim, o vídeo está ótimo, eu vou ter que fazer um intervalo aqui, poxa vida. Estamos monetizando, certo? Você está assistindo? Você fica bravo quando tem parte 2, eu sei. Mas a gente vai continuar sendo brother. Você clicou no gostinha? Considere tornar-se membro por 2 pila. Daqui a pouco tem a parte 2. Não fica chateado, domingão tão lindo desse. Daqui a pouco tem mais, tá? Pera aí.